Quero migrar de carreira. Como me tornar consultor SAP? Aqui é o Carlos Prado, consultor SAP FI com mais 10 anos de experiência. E hoje eu vou tentar ajudar vocês a achar a resposta para essa questão. Tá bom, vamos lá. Geralmente a primeira coisa que as pessoas fazem é comprar um curso SAP. Sem dúvida, o curso ele é importante. Mas na minha opinião, você deve fazer uma análise detalhada da carreira SAP antes de tudo. É o que eu chamo de fase um. Então, vamos ver aqui o que que é a fase um. É a imersão na carreira SAP. E aqui é 100% gratuito. Todo esse mapeamento que eu estou colocando aqui, que você precisa fazer, ele não depende de investimento financeiro. Isso aqui é um mapeamento da carreira. Você pode fazer de forma gratuita e o que eu recomendo fortemente. Então, o que que você deve fazer? Entender claramente o que que é SAP, o que que é o RP, o SAP é empresa, o RP é um software de gestão. Qual que é o papel de um consultor SAP? O que que um consultor SAP faz no dia a dia? Você não precisa ser um consultor nem comprar um curso para você entender na prática o que ele vai fazer no dia a dia, no dia a dia dele. Escolher um módulo, ou seja, qual que é o módulo que você vai participar ou vai escolher para seguir carreira? Você vai ser um consultor funcional ou você vai ser um programador ABAP? São todas as questões que você tem que fazer nesse primeiro mapeamento. É, quais são os tipos de projeto? Assim como você entender o papel do consultor, é importante você saber quais são os tipos de projeto, para você já vislumbrar lá na frente qual vai ser o seu dia a dia. Você está preparado? É isso que você quer? Tem certeza? Ou seja, se você tiver clareza já agora de como é a vida de um consultor, de fato, o que que ele faz no dia a dia, de que tipo de projeto que ele participa, sem dúvida, vai te dar insumo para você tomar uma decisão. Há no mercado vagas para consultor SAP sem experiência? Essa é uma outra questão extremamente importante. Porque embora a gente tenha, de um lado, um mercado SAP atrativo para muita gente, com muita demanda por consultor, por outro lado, você não tem um solo fértil para consultores sem experiência. É muito complicado um consultor júnior arrumar hoje uma oportunidade dentro de um projeto. Então, qual que é a demanda para o módulo que você escolheu? Existe uma demanda? É importante que você mapeie isso antes de qualquer coisa. Quais empresas contratam consultores júnior ou sem experiência? Essa é uma outra questão importantíssima. Então, antes de qualquer coisa, você tem que listar quais são as empresas que eventualmente você vai aplicar para as vagas. Essas empresas têm vaga, vaga sem experiência, vaga para júnior com pouquíssima experiência. É esse mapeamento que você já tem que fazer já, agora, nessa fase um. Qual a demanda por consultores SAP na minha cidade? Mas por que isso é importante? Porque eventualmente você vai trabalhar presencialmente. E aonde você está? Existem as consultorias que você identificou no ponto anterior. Essas empresas estão na sua localidade, na sua região, na sua cidade? Sem dúvida, isso é importante. E se não estão, se for preciso mudar de cidade, você está apto a essa possibilidade? Você identificou que tem três, quatro empresas consultorias SAP, contratam consultores esporadicamente, consultores júnior sem experiência, eh, fazem ali academias, eventualmente contratam, fazem bootcamp, contratam trainee, ok, mas elas não são da sua cidade. Você está preparado para uma mudança de cidade? Essa é uma outra questão que você já tem que pensar antes. O que é exigido de um consultor SAP Júnior? Isso é outra coisa importantíssima. Você vai fazer um curso. Ok, o curso vai te entregar um conteúdo relevante sem dúvida. Jamais eu vou questionar isso. Mas o que que o mercado espera de um consultor SAP? Talvez seja complexo você identificar, você encontrar a resposta para isso. Mas eu recomendo que você tente. É importante que você saiba, pô, irmão, qual que é o papel, assim como lá em cima, qual é o papel de um consultor, ok, qual que é o papel do júnior, o que que é esperado de um júnior. É importante que você saiba isso, porque você vai ter que exercer esses itens para que você tenha chance. O seu nível de inglês é compatível com o nível esperado de um consultor? Então, há quem diga que o inglês não é relevante. Na minha opinião, já não é mais básico, é fundamental você ter o inglês. O SAP está em todo mundo, é uma empresa gigantesca. Tem algumas matérias aí que falam que roda 85% da economia dentro do SAP, dentro do sistema SAP, de diversos clientes, das diversas indústrias. Então, se ele é uma coisa global, mundial,
Se você não tem o inglês, eu acho que você está em desvantagem, ok? Então é o seguinte, se após essa análise criteriosa você optar por continuar, aí então vem a fase 2. E o que eu chamo é que você tem que agora, ok, quero dar o seguinte, o próximo passo. Quero de fato me preparar para migrar de carreira e entrar na carreira SAP. Aí você tem que ter uma estratégia. Geralmente as pessoas não têm uma estratégia, não têm um método. Então, vamos lá. Que é a fase 2, eu divido ela em 4 pilares. Esses pilares formam uma estratégia, que é o curso SAP, a marca pessoal, network e entrevistas. Esses são os 4 pilares. Então, investir em um bom curso SAP, você vai escolher um curso com boas referências. Esse curso ele deve ter acesso ao ambiente SAP com muito conteúdo prático. Então, teoria é importante, mas a prática é tão importante quanto. Entender a relação entre conhecimento técnico do SAP e processo de negócio. O SAP, ele roda os departamentos de uma empresa. Então, os departamentos eles se integram através do sistema. Então, ok, é importante que você entenda as parametrizações do SAP, mas e o processo de negócio? E a parte de impostos, de leis regulatórias e etc. É legal que você também vá por essa linha. E por último, eu trago aqui o faça o estudo direcionado. É comum pessoas com que eu já tive contato comentarem: Ah, Carlos, eu fiz o curso SAP, tenho aqui o ambiente SAP por mais um ano para praticar, mas pô, o que que eu estudo? Pô, não é o Carlos que vai te dar a resposta, não é aqui. Você vai fazer um estudo direcionado, uma pesquisa das vagas. Então, olha as vagas júnior, as vagas para pessoas sem experiência, trainee, enfim, o que seja. O que que essas vagas pedem? Pode ser algum tipo de conhecimento técnico ou não técnico, não interessa. Você vai fazer a lista dos tópicos que se repetem nas vagas, são mais comuns, e você vai se preparar com base nisso. Se a vaga pede para que o consultor SAP FI saiba de contas a pagar, e isso aparece em diversas vagas, você vai listar. Esse é o tópico 1 seu da sua pesquisa, do seu estudo. Ah, se o módulo de MM requer que a pessoa entenda de estoque, controle de estoque, ok. Você vai fazer o estudo focado nisso. Ah, o desenvolvedor ABAP tem que entender sobre integrações, interfaces. Ok. É isso que você vai fazer como prioridade. E vai fazer uma lista de atividades se você deve estudar, se preparar. Aqui a gente está falando para pessoas que não têm, não trabalham como consultor hoje. Então você quer se tornar um consultor. Então tudo aqui é focado na sua preparação, que é uma estratégia de como você se prepara para o marco entrevistas. Para mim, a entrevista ela é um marco, é o nosso quarto pilar, a gente vai falar já já. Mas cada um desses pilares vai te ajudar a se preparar e a criar vantagem competitiva. Eu estou falando muito isso aí nos meus vídeos, mas é que é para vocês coloquem, fixem isso na mente. Vantagem competitiva, como é que você cria isso? E a minha estratégia, esses 4 pilares vão te ajudar com isso. Marca pessoal. Então, cuidar da sua marca pessoal, atualizar corretamente o perfil do LinkedIn, o seu título, né, o cargo, sobre o resumo, as competências, a experiência profissional, seja ela qual for, faça um detalhe, coloque apenas aquilo que você de fato conhece, mas detalhe muito bem, de forma sucinta, resumida, mas que aborde com riqueza de detalhes cada uma desses tópicos. Utilizar palavras-chave. Palavras-chave nada mais são do que algum tipo de termo que eventualmente os RHs utilizam nos filtros que eles fazem. Então, o RH, quando ele entra no LinkedIn, no Google, seja qual ferramenta que ele utiliza, ele vai procurar pessoas com conhecimento SAP, FI, CO com uma Tiro Ledger. Ok, isso é um perfil extremamente específico. Então, você estudou, se preparou, que seja júnior, mas você tem esse conhecimento, coloque isso no seu perfil. Eventualmente, o recrutador ele vai te encontrar através da palavra-chave Matiro Ledger. Se bem que Matiro Ledger é complexo, para quem já está começando. Mas, entenda, a palavra-chave pode te aproximar do recrutador. E, além da palavra-chave, criar um portfólio, publicar com frequência estudos de caso. O que é comum na programação em geral? Os programadores, eles estudam, fazem portfólios. Ah, eu sou programador, criei aqui um sistema de gestão para a loja da minha família. Ok, aquilo entra como, não experiência, mas entra como um estudo de caso que ele fez, como se ele estivesse replicando, simulando a realidade de um projeto.
E eu não acho que isso é tão comum e até entendo que seja complexo aqui para SAP, mas eu acho que isso é sempre importante você trazer coisas novas. Então, por que não criar um portfólio dentro da carreira SAP ou na preparação para SAP? Ah, eu sei que dentro de FI eu tenho contas a pagar, então eu tenho lá as partidas do fornecedor, eu tenho que ter o banco, empresa, tenho que executar o pagamento automático e eu tenho que enviar essa remessa para o banco e efetivar o pagamento. Ok, aqui já tem um processo de negócio completo. Eu posso aplicar dentro de um estudo de caso, dentro do conhecimento que eu tive de um curso, e vou de alguma forma criar um template, um manual, um material, seja como for, e vou criar o meu portfólio aqui, ó, pessoal. Eu fiz isso a configuração. Isso aqui é uma realidade do projeto dos consultores. Então, eu mesmo que não tenha experiência, eu construí uma experiência simulando a realidade. Pronto, ótimo. Então, isso é o que eu falo de criar um portfólio. E dentro de marca pessoal, você tem que participar de eventos. As pessoas têm que te verem, te conhecerem, saber quem é você. Nem todo mundo vai querer fazer isso. Aqui é só uma sugestão. Então, se você participa, cria laços, relacionamento com pessoas, fantástico. E aqui já é um link para o próximo pilar, que justamente é o que a gente vai falar, networking e relacionamento, que é um dos mais importantes. Então, quando a gente está falando de network e relacionamento, eu já começo pelo LinkedIn. O LinkedIn ele é uma rede social. Então, você tem que tomar cuidado com algumas questões. Por exemplo, então, network e relacionamento. Tem que fazer a limpeza no LinkedIn. O que eu quero dizer com fazer a limpeza no LinkedIn? O LinkedIn ele é uma rede social, ok? Dentro dessa vertente, você tem que excluir, não excluir, mas mantenha a conexão com as pessoas. Simplesmente parem de seguir as pessoas momentaneamente. Eu recomendo que você só siga pessoas que vão te agregar no teu principal objetivo. Já é difícil você se tornar consultor SAP, você não pode ter distrações. Então, siga apenas pessoas com que vão te ajudar no teu objetivo. Então, três perfis simples. Quais são as empresas no LinkedIn que recrutam consultores SAP? Quais são as empresas que dão academia SAP, contratam pessoas sem experiência e dão academia SAP? Quais são os recrutadores que postam vagas com frequência? Quais são os consultores SAP experientes que postam conhecimento SAP na rede, seja LinkedIn, seja qual for? Passe a seguir apenas essas pessoas, porque você não vai ter distração seguindo a empresa, uma pessoa que publica, sei lá, coisas motivacionais. Isso é momentaneamente, conquistou, conseguiu, alcançou o objetivo, pode voltar a seguir todo mundo novamente. De novo, aqui é uma estratégia que eu estou sugerindo, apenas, ok? Mudar a visualização do feed. Então, você vai ter lá no feed uma opção de conteúdo relevante ou recente na tua ordem de visualização. Eu recomendo que você coloque recente. O relevante é você vai jogar na mão do algoritmo o que, que ele determina relevante para ele mostrar no teu feed. Então, o recente, ele vai colocar o que é mais recente das pessoas que você segue. Então, é uma outra coisa que eu faço trago de sugestão. Seguir consultores mais experientes, então que está linkado com o primeiro ali da limpeza, ou seja, é um tipo de perfil de pessoas que vão te agregar de alguma forma. Então, identifique, faça um filtro, identifique as pessoas que de fato tragam conhecimento de valor, que vão agregar para você conhecimento, que vão somar de alguma forma aí na tua preparação, ok? Então, participe de grupos de WhatsApp sobre principais erros do dia a dia. Por que que eu julgo isso é importante? Isso está totalmente relacionado com o network. Então, você tem que encontrar pessoas, criar conexões, relacionamento com pessoas que vão te colocar dentro dessas condições, dessas situações. Eu faço parte de um grupo em que eu troca de ajuda mútua. Eu tenho uma pessoa que está lá precisando de ajuda com um tópico que eu sei como resolver. Eventualmente, se eu tiver tempo, eu vou ajudar essa pessoa. O contrário também. Eu estou aqui com um problema, não consigo sair do lugar. Eu, por que não? Coloco nesse grupo. Então há uma troca. E você que está começando, se você consegue ter relacionamento para alguém te colocar num grupo como esse, você já vai acompanhando quais são os principais erros que acontecem no dia a dia dos projetos. É outro tópico que poucas pessoas falam sobre. Mas é fundamental que você crie network, crie relacionamento. Como é que você vai chegar num grupo desse? Você não vai chegar assim que tenha alguém para fazer a ponte. Por isso que é importante você participar dos eventos, é importante você criar conexões, ser visto, a ponto de você abrir esse tipo de possibilidade, ok?
E por fim, a mais importante de todas, né? Que eu julgo que é a entrevista. Seja um expert em entrevistas. Então, a maior dificuldade hoje aí de quem está tentando migrar para a carreira SAP é conseguir uma entrevista. O mais simples é você fazer um curso. O mais difícil é você conseguir uma entrevista, conseguir um contrato, receber uma oferta. Então, não espere a entrevista aparecer para você se preparar. Esteja pronto quando a entrevista aparecer. Essa é uma frase que eu vou sempre repetir. Por que que eu estou falando isso? Porque você está concorrendo com 10, 20, 30 pessoas dentro de um recrutamento. Se você não se destacar e não demonstrar que você tem capacidade além dos demais, você simplesmente vai ser descartado. Então, todo o conteúdo que a gente está falando aqui hoje é preparação. Como é que você se prepara para estar pronto, preparado quando uma entrevista aparecer? Todos esses tópicos vão te ajudar com isso. Então, falando especificamente da entrevista, quais são as principais perguntas de uma entrevista? Só que no Google você consegue descobrir. Perguntas gerais, não precisa ser de SAP. Para você já se preparar, para você criar já sua argumentação. Como é que você responde bem isso, sempre falando a verdade? Quais são as principais perguntas? Você sabendo as perguntas mais comuns, ela pode ou não aparecer durante a entrevista que você está, mas se ela aparecer, você se preparou e tem uma boa resposta para aquilo, sempre falando a verdade. Quais são os principais erros que os candidatos cometem? Você tem que aprender com os erros dos outros. Então, se eventualmente o ChatGPT, o Google, seja onde for, te dá uma lista dos principais erros que os candidatos cometem, você não vai cometer esses erros. Você vai se preparar com base nisso. Legal? O que mais? Estudar técnicas de persuasão e improviso. Aqui é para você ter uma boa dinâmica durante a entrevista. Saber a hora de falar corretamente, o que falar. Quando você não tiver uma resposta, como você vai improvisar. Você ter uma boa oratória, você demonstrar segurança na resposta. Isso sem dúvida ganha a confiança do recrutador. Se você gagueja, se você fica reticente ao responder, se você não dá uma resposta coerente, já está fora do, está descartado do processo. Então, crie técnicas ou estude ou se prepare usando esse tipo de técnica. Isso aqui não tem nada a ver com SAP, a gente está falando exclusivamente de entrevista. Você tem que ser um expert em entrevista. Ter destaque e chamar a atenção positivamente. Aqui é a tua principal missão. De novo, está lá no processo de recrutamento com 20 pessoas. Se você não for o destaque ou estar entre os destaques, você vai ser eliminado, descartado. Então, eu estou trazendo uma estratégia com 4 pilares que você tem. Seguindo esses pilares, provavelmente você vai estar com vantagem competitiva e você vai ter destaque entre esses candidatos. Mas você tem que fazer uma preparação adequada, correta? E, por fim, simular a entrevista. O simular a entrevista, imagina, você está já participando de entrevistas. Você já sabe mais ou menos a estrutura, as primeiras perguntas, a parte da dinâmica do meio, eventualmente a entrevista numa fase um, numa fase 2, perguntas banais, por que que a gente deveria contratar você, enfim, você já cria ali uma simulação de entrevista. Por quê? Porque você repetindo, repetindo, repetindo o processo, você vai ficar cada vez melhor naquilo. Claro, sempre melhorando, sem dúvida. Então aqui é para que você se prepare quando a entrevista surgir, você realmente esteja preparado. Ok, pessoal. Então aqui eu queria falar um pouquinho dessa estratégia, esse método. A gente vai dar o nome de iceberg para esse método. A gente vai falar um pouquinho no futuro sobre isso. Mas para quem está começando, não trabalha com SAP, achou interessante a carreira, quer migrar de carreira, primeiro, fase um, faça a imersão, entenda, faça uma pesquisa totalmente gratuita, sem qualquer investimento. Só avance para um curso se você tiver claro e tiver certeza que aquilo é para você. Você está disposto a passar por cada etapa da jornada. E aqui, quais são os pilares que você deve investir no seu conhecimento? Investir em você mesmo. Então, curso SAP, marca pessoal, network e entrevista. Certo, pessoal? A jornada não é simples, mas contem comigo. Cada vez mais a gente vai falar sobre isso e fica para a próxima. Trago mais conteúdos para vocês. Forte abraço e até mais.